Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de começar a ler o meu texto, eu gostaria de dizer algumas coisas. Esse texto surgiu uma vontade de escrever algo que eu não precisasse mostrar para ninguém, que é meio irônico agora, mas eu escrevi com uma naturalidade muito boa, do tipo, estou escrevendo algo que eu gosto, mesmo sem precisar, mesmo sem ter que entregar para alguém e receber uma nota de volta, como geralmente fazemos. Então, em um dia aleatório, eu estava esperando meu ônibus e eu falei, por que não? E comecei a escrever praticamente metade do meu texto ali em 50 minutos. Mas, enfim, é isso. Vou dar início aqui. Da má fé ao ser em si. Uma leitura sartreana de A Metamorfose de Kafka. O existencialismo, especialmente na formulação de Jean-Paul Sartre, parte da tese de que a liberdade não é uma propriedade acidental ou uma faculdade que o ser humano possui, entre outras, mas a própria estrutura da consciência. Ser consciente significa desde sempre estar lançada à escolha e à responsabilidade. O homem não nasce com a essência previamente determinada. Ou seja, não existe um conjunto de características fixas que defina antecipadamente o que ele é ou o que ele deve ser. Ao contrário, ele constrói ao longo da sua existência, por meio de suas ações, decisões e modos de se relacionar com o mundo. Nesse sentido, a existência precede a essência. O ser humano primeiro existe, se encontra no mundo e somente depois ele se define por meio de suas escolhas. Existir, então, é sempre escolher, ainda que essas escolhas não sejam plenamente conscientes ou escolhidas. Mesmo a tentativa de não escolher, de se manter neutro ou passivo, já constitui uma forma de escolha. Para Sartre, não há como escapar dessa condição, pois a liberdade não é algo que se possa suspender nem que se suspenda, ao mesmo tempo a própria consciência. É a partir dessa compreensão radical da liberdade que surgem conceitos centrais do existencialismo sartreano, como a má-fé, a ação e o quietismo. A má-fé designa o esforço do sujeito em negar ou dissimular sua liberdade, refugiando-se em papéis sociais, normas externas ou justificativas que eximam da responsabilidade por suas escolhas. Se trata de um auto-engano passivo apenas porque o sujeito é consciente. Já o quietismo representa uma atitude ainda mais profunda da recusa da liberdade, marcada pela abdicação da ação e do projeto existencial, aproximando o sujeito de uma postura de passividade e imobilidade diante do mundo. Esses conceitos não têm apenas valor teórico, mas buscam descrever experiências concretas da existência humana. Eles permitem compreender como o sujeito pode gradualmente esvaziar a sua própria condição de ser livre, seja por meio de auto-engano consciente, seja pela renúncia à ação e afirmação de si. Assim, o existencialismo não se limita a uma exaltação abstrata da liberdade, mas se apresenta como uma análise rigorosa das formas pelas quais essa liberdade pode ser vivida, negada ou perdida ao longo da sua existência. Segundo Jean-Paul Sartre, a má-fé consiste na tentativa de escapar da responsabilidade que a liberdade impõe ao sujeito. Trata-se de um modo específico de auto-engano, no qual o indivíduo procura negar sua condição de ser livre ao esconder atrás dos papéis sociais, funções institucionais ou justificativas externas. Ao agir em má-fé, o sujeito tenta convencer a si mesmo de que suas escolhas são determinadas por fatores alheios à sua vontade, como o trabalho, as circunstâncias ou expectativas dos outros, evitando reconhecer que ele é quem escolhe e responde por aquilo que faz. Contudo, a má-fé não implica a eliminação da liberdade. Pelo contrário, ela só é possível porque o sujeito é livre e consciente. Para enganar a si mesmo é necessário saber, ainda que de modo implícito, aquilo que tenta ocultar. Por essa razão, a má-fé permanece uma atitude da consciência, à reflexão, a julgamento e intenção, ainda que distorcidos. O sujeito em má-fé continua sendo um sujeito para si, ou seja, uma consciência que se relaciona consigo mesma e com o mundo, mesmo quando procura negar essa relação. O quietismo, por sua vez, representa um estágio mais radical dessa negação da liberdade, diferentemente da má-fé, que envolve uma atitude reflexiva de autojustificação. O quietismo caracteriza-se pela recusa da ação, do projeto e da afirmação de si no mundo. Nele, o sujeito não apenas foge da responsabilidade de escolher, mas abdica progressivamente da própria iniciativa existencial.
Trata-se de uma postura marcada pela passividade, pela imobilidade e pela aceitação silenciosa da situação, sem esforço de transformação ou afirmação da liberdade. Enquanto a má-fé ainda pressupõe uma consciência ativa, que se engana a si mesmo para evitar a angústia da escolha, o quietismo aponta para o esvaziamento progressivo dessa consciência. Ao renunciar à ação e ao projeto, o sujeito deixa de se escolher, deixa de se colocar como existência em ato, aproximando-se de uma condição na qual já não se pode reconhecer plenamente como um sujeito. Assim, o quietismo pode ser compreendido como um passo decisivo no ponto de perda da liberdade, na medida em que compromete a própria estrutura da consciência que a sustenta. É a partir desse quadro teórico que se pode propor uma leitura existencialista de A Metamorfose de Franz Kafka. A narrativa da transformação de Gregor Samsa em um inseto não se deve ser compreendida apenas como um episódio fantástico ou simbólico, mas como uma situação limite que coloca em jogo questões fundamentais sobre a liberdade, a consciência e a responsabilidade. Kafka descreve que a progressiva transformação de seu personagem oferece um campo privilegiado para a aplicação dos conceitos existencialistas, especialmente aqueles elaborados por Jean-Paul Sartre. O problema central que orienta essa análise pode ser formulado da seguinte maneira: Gregor Samsa perde sua liberdade por agir em má-fé, ou seja, por negar conscientemente sua responsabilidade diante da situação absurda, ou abandonar progressivamente sua condição de consciência? Essa pergunta é decisiva porque permite distinguir dois níveis diferentes de negação da liberdade. Um primeiro, no qual o sujeito ainda em ato, embora distorcida, e um segundo mais radical, na qual a própria estrutura da consciência começa a se esvaziar. A tese é defendida que Gregor inicia a narrativa como um ser para si, que age em má-fé, tentando manter os papéis, rotinas e justificativas que organizam sua vida anterior, a metamorfose. Contudo, à medida em que a narrativa avança, essa atitude inicial cede lugar a um quietismo radical, marcado pela recusa da ação, da linguagem e do projeto existencial. Esse processo culmina na perda progressiva da consciência reflexiva e, consequentemente, na dissolução da liberdade, entendida em sentido sartreano como a própria condição de ser humano enquanto sujeito. Logo no início da narrativa, ao acordar transformado em um inseto, Gregor Samsa não reage com espanto existencial, nem se lança a questionamento sobre o sentido da sua condição. Em vez disso, sua primeira preocupação se volta ao trabalho, ao atraso e à possível reação do seu chefe. Esse deslocamento imediato da atenção para as exigências da rotina revela uma tentativa de preservação da normalidade, como se a transformação corporal não tivesse alterado nada de sua essência, de essencial na sua essência. Gregor se agarra à identidade de trabalhador obediente e responsável, buscando manter os papéis sociais que organizam sua vida anterior. À luz do existencialismo sartreano, essa atitude pode ser compreendida como uma forma de má-fé. Gregor procura esconder de si mesmo a radicacionalidade da situação e se refugia no papel já conhecido, evitando encarar a ruptura existencial que a metamorfose impõe. Ele não ignora completamente o absurdo da sua condição, mas tenta neutralizá-lo por meio de normalidade cotidiana, tratando o acontecimento extraordinário como um inconveniente administrativo a ser resolvido. Dessa forma, em vez de confrontar a liberdade que a situação exige, Gregor tenta reduzir a lógica da obrigação e da rotina. Nesse momento da narrativa, a má-fé de Gregor não se manifesta como pura passividade, mas como um esforço ativo da manutenção da ordem anterior. Ele pensa, calcula, se angustia e tenta agir dentro dos limites de uma vida que já não existe mais. Trata-se, portanto, de uma recusa da ruptura e ainda não dá uma abdicação da consciência. Gregor permanece um ser para si, ou seja, uma consciência que, mesmo negando sua liberdade, continua a exercê-la de forma distorcida, tentando domesticar o absurdo em vez de assumi-lo como um problema existencial. Entretanto, esse primeiro momento da narrativa, Gregor ainda pode ser compreendido como consciência em ato. Ele pensa, se angustia e avalia possibilidades e tenta agir.
Se esforça para levantar da cama, tenta abrir a porta do quarto e busca se comunicar com os outros, mesmo que sua linguagem já não seja plenamente compreensível. Esses gestos indicam que Gregor ainda reage à situação e se relaciona reflexivamente com o que lhe acontece. Existe, portanto, a atividade da consciência, ainda que marcada pela confusão e pela angústia. Mesmo agindo em má fé, Gregor continua a se projetar no mundo. A má fé, como enfatiza o existencialismo sartreano, não suprime a liberdade, pois ela só é possível quando há consciência. Ao tentar manter sua antiga identidade, suas obrigações, Gregor escolhe negar a radicalidade da sua condição. Mas essa negação já é por si mesmo o exercício da liberdade. Ele não é simplesmente levado pelos acontecimentos, ele tenta responder a eles e partir de um projeto ainda que inadequado da sua nova situação. Isso significa que, nesse estágio da narrativa, Gregor permanece um ser para si, um sujeito que se define pela relação consigo mesmo e pelo modo como se projeta além do que é no momento. Mesmo quando procura esconder sua liberdade atrás de papéis e rotinas, ele continua sendo responsável por suas escolhas. Assim, a fuga da liberdade não elimina a liberdade, ela apenas a distorce, transformando-a em um movimento de negação e auto-engano. A perda efetiva da liberdade só se é tornada possível quando essa atividade da consciência começa a se esvaziar, abrindo caminho para o quietismo e para a dissolução do ser para si. Com o avanço da narrativa, contudo, ocorre uma transformação mais profunda e decisiva na atitude de Gregor Samsa. Gradualmente, ele passa a se isolar do convívio familiar, abandonar a linguagem articulada e deixa de agir de forma deliberada. Seus movimentos tornam-se cada vez mais automáticos e o desejo cede lugar a uma existência marcada pelo silêncio e pela reclusão, e até pela exclusão. Gregor aceita o tratamento animalizado que lhe era imposto, refugiando-se debaixo do sofá e evitando qualquer forma de contato, como se buscasse apagar sua própria presença no mundo. Nesse ponto, já não se trata apenas de uma atitude de má-fé. Se no início Gregor ainda se escondia atrás de papéis e justificativas para evitar assumir a ruptura da sua existência, agora ele renuncia progressivamente à sua própria ação. Se trata então de um quietismo, uma recusa mais radical da liberdade, caracterizada pela abdicação do projeto, da iniciativa e da afirmação de si. Gregor não apenas foge da responsabilidade de escolher, ele deixa de se colocar como alguém no mundo. O mundo continua acontecendo ao seu redor. A família organiza a casa, trabalha, toma decisões, mas Gregor já não participa desse movimento como sujeito. Sua existência passa a se dar à margem da ação e da linguagem, aproximando-se de uma presença puramente passiva. Ao abdicar da ação, ele começa a esvaziar a própria estrutura da consciência, preparando o terreno para a perda da condição de ser para si, que definia como sujeito no mundo. Do ponto de vista sartreano, essa passagem é decisiva para a compreensão da trajetória existencial de Gregor Samsa. Para Jean-Paul Sartre, a liberdade não é algo que o sujeito possui, mas é aquilo que ele é enquanto consciência. A consciência é sempre projeto, transcendência e abertura. O sujeito é livre porque nunca coincide plenamente consigo mesmo, porque já está sempre além do que é em um dado momento. Ser livre significa, portanto, projetar-se, desejar e agir e atribuir sentido à própria existência. Enquanto Gregor deixa de se projetar no mundo, de falar, de desejar, ele compromete essa estrutura fundamental da consciência. Sua existência deixa de ser marcada pela transcendência e passa a ser caracterizada pelo fechamento e pela inércia. Nesse processo, Gregor aproxima do ser em si, que Sartre descreve como pleno, opaco e sem projeto. O ser em si não precisa de nada, não se coloca em questões e não se ultrapassa. Ele simplesmente é aquilo que é, sem falta, sem possibilidade e sem transcendência. A metamorfose de Gregor, portanto, não deve ser compreendida apenas como um acontecimento físico ou simbólico, mas como uma transformação ontológica. Ele não perde sua liberdade por estar aprisionado em um corpo de inseto, mas por deixar de existir como consciência em ato. Enquanto pensa, se angustia e reage à sua condição, Gregor ainda é livre, pois permanece um ser para si. No momento em que se cala, abdica da ação e se entrega ao quietismo, sua liberdade começa a se dissolver
pois a própria estrutura da consciência se esvazia. Nesse sentido, a Metamorfose de Franz Kafka ilustra de forma exemplar uma tese central do existencialismo sartreano. A desumanização não ocorre apenas pela opressão externa ou pelas circunstâncias adversas, mas também pela renúncia à ação, à linguagem e ao projeto existencial. A perda da liberdade não é sempre imposta de fora, mas muitas vezes ela se dá de maneira silenciosa quando o sujeito deixa de se afirmar como existência consciente e passa a existir como coisa no mundo. Conclui-se assim que a trajetória de Gregor Samsa pode ser compreendida como uma passagem da má-fé ao quietismo, o que coloca na condição de ser em si. Ao longo da narrativa, Kafka não descreve apenas a degradação de um indivíduo, mas expõe por meio de literatura uma imagem radical da perda da liberdade humana. Essa perda não se dá como imposição violenta ou coerção externa imediata, mas como um processo silencioso do esvaziamento da consciência, no qual o sujeito abdica pouco a pouco da ação da linguagem e do projeto que o constitui. A tragédia de Gregor não reside, portanto, no fato de ter despertado em um corpo monstruoso, mas em ter deixado de se reconhecer como sujeito livre enquanto ainda pensa, sofre e se angustia. Gregor permanece humano quando se cala, se imobiliza e aceita desaparecer. Sua existência se aproxima da opacidade das coisas. Kafka sugere assim que a verdadeira desumanização não começa com a metamorfose do corpo, mas com a renúncia à liberdade que a sustenta a própria condição de sujeito. Nesse sentido, a metamorfose não narra apenas a morte de Gregor Samsa, mas o lento apagamento da consciência que deixou de se afirmar como existência. É isso e muito obrigado.